Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Oliveira, sou engenheiro eletricista, sou especialista em instalações elétricas de baixa e média tensão, né? E a NR10 é uma norma aí que está presente no meu dia a dia, né? Desde a elaboração de projetos, né? Até o acompanhamento de obras, instalações elétricas, manutenções, né, e principalmente, né, no dia a dia de quem executa esse serviço. Né? Nós, na posição de engenheiro, geralmente ficamos apenas na supervisão, né, no gerenciamento, né, no acompanhamento, né, e aí os técnicos, né, eletricistas, né, geralmente são o pessoal que coloca a mão na massa nesse serviço. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui dessa norma tão importante, né, que inclusive esse ano está passando por uma reformulação, né, esse ano a NR10 vai ter uma atualização, né, justamente para se adaptar, né, às novas características, né, do mercado, do trabalho, dos novos equipamentos elétricos, né, hoje em dia é tudo mais moderno, né, então conforme a tecnologia vai avançando, as normas também precisam ir se adequando, né, de acordo com o tempo aí, né. Então, aqui um resumo, né, do que nós vamos abordar aqui nesse treinamento aí básico, né, porque a NR10 ela exige aí um treinamento de 40 horas, né, então durante essas 40 horas é abordado todos esses tópicos que vocês veem aí, né. A norma é uma norma pequena, ela tem aproximadamente 20 páginas, né? Só que ela é bem resumida, bem direta e ela aborda muita coisa. Então, apesar de ser só 20 páginas, ela aborda muita coisa, né? Ela é bem direta, né, nos seus tópicos. E eu acredito que com essa nova formulação ela venha a ter mais páginas, né? Ela venha a ser um pouco mais extensa, né? Mas então o treinamento normatizado é de 40 horas, né? Inclusive o certificado sai ali com 40 horas. E aí você tem que fazer ele de 2 em 2 anos, né? Justamente por conta dessas adequações, dessas mudanças. Então, normalmente você faz de 2 em 2 anos ou, em alguns casos, por exemplo, se você mudar de cargo na empresa, você tem que fazer o NR10 novamente. Né? Se você for afastado por um período superior a 3 meses, quando voltar tem que fazer o NR10 novamente. Né? Então existem algumas ressalvas aí quanto à reciclagem dela. Né? É chamado de reciclagem quando você faz novamente a NR10. Né? E existe a NR10 convencional, que é o treinamento inicial que se faz, e também a NR10 CEP, que é mais voltada para quem trabalha com alta tensão. Né? Então você faz novamente o treinamento de NR10, só que aí voltado para alta tensão, né? Para serviços mais perigosos aí. Né? Então, o que é a NR10? Né? Já disse um pouquinho no começo, mas ela é a norma que estabelece as diretrizes básicas, né, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde, né, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores, tanto de forma direta como indiretamente, que interage aí com as instalações elétricas e serviços com eletricidade. Né? Então aí nós temos a imagem de um trabalhador e em volta tudo que engloba a norma. Né? Então a autorização, você tem que ter autorização para fazer serviços elétricos, né? Você tem a análise de risco que a norma preconiza que seja feita. Né? Antes de começar um serviço, você tem que analisar o risco ao redor desse serviço. Né? O uso de EPI e EPC, né? Que são os equipamentos de proteção coletiva e individual. Né? Situação de emergência, né? Em caso de alguma eventualidade. Né? As responsabilidades, quem são os responsáveis por aquele serviço, a responsabilidade não é apenas de quem executa, né? Muito pelo contrário, né? A empresa tem uma grande responsabilidade, o responsável técnico também é dessa empresa. Né? As instalações elétricas, né? Obviamente, as ferramentas e instrumentos envolvidos no processo e os procedimentos de trabalho. Né? De uma forma bem resumida, né, como que é composto o nosso sistema elétrico? Né?
O nosso sistema elétrico ele é composto de geração, transmissão, distribuição e consumo, né? Então, nesses quatro aí, nós temos a aplicação da NR10, né, para todas as pessoas que estão envolvidas, né, nos projetos, tanto de geração, transmissão, distribuição e consumo, e também no projeto. Né? O pessoal que está elaborando o projeto, não é porque o cara está lá no escritório simplesmente fazendo os projetos de instalações elétricas que ele não deva ter a NR10. Né? Não é obrigatório, mas é interessante esse profissional ter também para que ele coloque, né, as ressalvas no projeto dele, que ele já contemple no projeto, né, todas as medidas de proteção também. Né? Então, nesse quadro de alta tensão, aí, a gente tem os níveis de tensão praticados no Brasil, né, de 34 de alta tensão, né, então nós temos 34,5 até 750 kV. Hoje nós já temos uma linha no Brasil que é até superior a 750, né, a linha de transmissão de Belo Monte, né, aquela hidrelétrica de Belo Monte que ficou muito famosa, né, por conta dos problemas na sua construção, por conta de reserva indígena, reserva ambiental. Então aquela usina lá ela tem uma linha de 880 kV. Né? Então ela é uma linha de ultra alta tensão. Né? Então baixa tensão, que é o que chega nas nossas residências, né, nas tomadas. Então nós temos 127, 220, como é na nossa região. Algumas regiões é 220, 380, outras 380, 440. Né? Nós temos também aí a média tensão, né, que é 15 kV, 6.6 ou 2.3. E aqui embaixo as normas, né, que envolvem a eletricidade. Então as normas de baixa tensão, a norma de baixa tensão é 5410 e a norma de média tensão é 14039. Nós não temos uma norma para alta tensão. Né? Os níveis de tensão. Né? Os níveis de tensão são divididos em três. Né? Nós temos a extra baixa tensão, que é 50 volts para corrente alternada. O que é a corrente alternada? É a corrente que alimenta os nossos dispositivos, os nossos eletrodomésticos de casa, por exemplo. Então, a nossa TV, o nosso ventilador, o ar-condicionado, né, todos eles demandam aí a corrente alternada. Né? Então, 50 volts. A baixa tensão de corrente alternada é de 50 a 1000 volts, né? 1 kV seria 1000 volts, e a alta tensão é acima de 1000 volts. Né? Já é considerado algumas bibliografias, né, considera média tensão acima de 1000 kV. Outras já consideram alta tensão. Né? Então vai ser muito comum ver esses termos aí em diferentes bibliografias. Né? E em corrente contínua, que é a eletricidade, aí, a corrente que alimenta os nossos dispositivos eletrônicos, né? Celular, computador, né? E já é 120 volts em extra baixa tensão limite, 120 a 1500 volts em baixa tensão e alta tensão acima de 1500 volts. Né? Agora vamos falar das medidas, né? Medidas de controle. As medidas de controle em instalações elétricas devem ser adotadas como medidas preventivas para o controle de riscos elétricos, como para aqueles adicionais não previstos, né? De forma a garantir a segurança e a saúde daqueles que realizam serviço em instalações. As medidas de controle deverão ser implantadas conforme o procedimento conhecido como APT, Análise Preliminar da Tarefa, APR, Análise Preliminar de Risco, e PT, Permissão de Trabalho. O que seria isso aqui? As medidas de controle nada mais são do que documentos, né, checklists, né, que a gente leva aí para a obra, né, para que os caras que forem executar o serviço, eles tenham ali em mãos, né, um documento para que eles analisem item a item do que vai ser feito. Né? Por exemplo, a APT, Análise Preliminar da Tarefa, nada mais seria do que uma ordem de serviço, né, exemplificando ali ou detalhando ali o que ele vai fazer, né, para ele já ter ali para ele já planejar a execução do serviço. A APR seria a Análise Preliminar de Risco, que é um outro documento onde ele vai ponderar ali os riscos iminentes naquele serviço que ele vai fazer. E a permissão de trabalho seria aí, né, assim como a ordem de serviço, um documento autorizando a execução daquele serviço.
né? A gente usa muito aí em distribuição de energia, né, o documento de desligamento programado, né? A gente vai lá, entra em contato com a concessionária, pede um documento de desligamento, né? Eu vou precisar desligar esse alimentador aqui para executar um serviço. Aí você vai, entra em contato com eles, eles vão e emitem esse documento aí de autorização, né? Então é um exemplo desses casos, né? Então a NR10 define a obrigatoriedade da análise de risco e introduz o conceito de riscos adicionais, né? As medidas de controle devem integrar-se às demais medidas da empresa para, então, extinguir o risco existente, né? Nessa imagem aí, por exemplo, a gente vê um poste com os grampos, podem ver uns grampos conectados aí no cabo, né, de alimentação. Esses grampos são chamados de grampo de linha viva. E embaixo ali, né, no número 4 e 5, a gente vê uma haste de aterramento cravada no chão, né? Então, o que seria essa medida de controle para extinguir o risco eminente, né? Esse tipo de serviço aí é feito, praticamente o exemplo que eu dei anteriormente, né? Vamos supor que a equipe da CPFL vai dar uma manutenção no alimentador, né? E aí ela precisa desligar esse alimentador. Então ela vai, desliga e aterra os 3 cabos da fase. Por que ela aterra? Porque em caso de uma ligação, né, de uma religação dessa rede não programada, a corrente elétrica que passaria por ali vai descer para a terra. Então a equipe que está trabalhando daquele ponto desse aterramento para frente não vai tomar um choque, por exemplo, não vai sofrer com essa descarga, porque uma grande parte dela vai ser dissipada aí à terra, né? Então é um risco existente e essa é uma forma de extinguir esse risco, né? Aí nós temos o risco existente e na impossibilidade de extinção do risco deve-se adotar medidas para torná-lo tolerável. Então, poxa, naquele caso anterior a gente fazia o aterramento para extinguir esse risco. Mas e na impossibilidade de extinguir esse risco? Aí nós temos aí o EPI, né? Então, por exemplo, nesse serviço que esse cara da imagem está fazendo, não seria possível extinguir 100% do risco. Então ele vai e se protege usando um EPI. Então, ele está usando ali um macacão, ele está usando luva, ele está usando óculos, ele está usando bota, né? E na impossibilidade de obtenção de um valor tolerável, ou seja, na impossibilidade de você tentar controlar o risco, né, conforme o cara ali usou o EPI, aí você vai ter que conviver com a anuência da responsabilidade de um acidente. Como, por exemplo, esse senhor aí trabalhando em cima de uma escada, a escada dentro da piscina, né, a piscina cheia com água, né, e ele trabalhando ali ainda com uma ferramenta elétrica e ele está descalço também, né? Então aí é um caso em que ele ligou o dana-se aí, né, para os riscos e decidiu trabalhar dessa forma. Então ele está ali suscetível a tomar uma grande descarga elétrica que poderia ser fatal, né? Então, riscos em instalações e serviços com eletricidade. Então, a gente deu uma introdução, né, no que é a NR10, a importância que ela dá, né, para o controle dos riscos, isso mesmo, para o controle dos riscos, para a documentação dos riscos, para poder controlá-lo, né, a exigência que ela faz aí, né, que esses riscos sejam todos analisados, né, para serem controlados. Então, quais são esses riscos em instalações e serviços com eletricidade, né? Então, nós temos aí risco versus perigo, né? O que é o risco? O risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde. Então, por exemplo, uma analogia, nós temos um revólver em cima de uma mesa, tá? Esse revólver é um risco, né? Então, situação ou condição de risco. Probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então nós temos o revólver, por exemplo, que é um risco, né, em cima de uma mesa, aí uma criança vai e pega esse revólver, né? Então nós temos um risco e agora um perigo também, que pode acontecer um acidente, né? E aí na eletricidade é a mesma coisa. Então nós temos o risco ali da eletricidade, da energia, né, como por exemplo esse homem aí trabalhando nesse painel, né? Então há o risco ali dele tomar um choque
E aí, ao momento que ele passa a operar, ele está correndo ali um perigo, né? E esse perigo pode causar algum dano físico à saúde dele, né? Então nós temos aqui algumas imagens de riscos elétricos, né? Nós temos aqui ali em cima dois caminhões de uma concessionária trocando um poste, né? Na segunda imagem nós temos um eletricista de uma companhia fazendo uma manutenção na rede, né? Aí eu acredito que ele está até instalando um aterramento, aquele aterramento que eu mostrei na imagem anterior, né? Ali ele está instalando, né? Aqui embaixo nós temos uma subestação, né? E no último quadro aí, descargas elétricas, né? Nós temos raios, né? E aí as consequências fatais, né? Então, quando você tem um risco e ele junta com o perigo e não há um controle, né? Então a gente acaba tendo aí uma consequência trágica quanto a isso, tá? Peço até desculpas aí pelas imagens, né? Mas infelizmente o que se acontece quando alguém tem algum acidente com eletricidade, né? Então, características da eletricidade sob o ponto de vista da segurança do trabalho, né? Então, a eletricidade ela é perigosa e invisível, né? Ela pode causar grandes lesões, como nós vimos nas fotos anteriores, e levar à morte, né? Então, isso é incontestável, né? Muito perigosa e o pior de tudo, ela é invisível, né? Você não vê, né? E ela é muito preguiçosa, né? Ela é preguiçosa porque a eletricidade ela sempre vai buscar percorrer o menor caminho possível, o menor caminho de menor resistência, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um rio e esse rio tenha um braço com uma maior vazão, né, com maior espaço para ele escoar, e um outro braço com uma menor vazão para ele escoar. Obviamente que nós vamos ter mais água fluindo pelo lado de maior vazão. Assim é a eletricidade, né? Se a gente tem um condutor desencapado, por exemplo, e uma pessoa vai e toca nele, o nosso corpo elétrico ele tem uma baixa resistência, né? Então a corrente elétrica vai passar por ele. Então ela vai pelo caminho mais fácil, né? Para onde ela encontra menos resistência, ela vai passar, né? E aí quanto aos contatos, né? As formas de se tomar um choque, nós temos aí o exemplo do contato direto, né, que é o contato de pessoas ou animais com partes normalmente energizadas, né, como o exemplo que eu citei agora, de um condutor desencapado ou um barramento de um quadro elétrico. Né, quando a gente abre um quadro elétrico e vê aqueles metálicos de cobre, aquilo é um barramento. Né? Então, a pessoa entrando em contato com uma parte diretamente energizada, ela vai ter um contato direto, vai tomar um choque diretamente ao entrar em contato. A gente vê até a imagem aí, né, de uma mulher que entrou em contato aí com os condutores, né, e acabou passando aí por ela a corrente elétrica. Né. A gente tem um símbolozinho aí de um terra, que é esses tracinhos aí na horizontal, e aí ela funciona como se fosse um aterramento, de grosso modo aí. Né. Então, essa fuga de corrente escoa aí para a terra, passa pelo corpo e desce à terra. Né. Nós temos o contato indireto, que é quando a pessoa não entra em contato diretamente com a parte viva da instalação. Né? Ela não entra em contato diretamente com os condutores elétricos, né? Desencapados, por exemplo, o barramento. Né? Ela entra em contato com algum equipamento que está sendo eletrificado. Né? Então, por exemplo, uma máquina de lavar, né? Ela está ali funcionando, ela acaba ficando energizada e a pessoa vai, toca nela e toma um choque. Daí a importância de a gente ter o aterramento nas nossas instalações elétricas, né? Tanto residencial como comercial, industrial. É muito importante a gente ter o aterramento. Tá? Sempre que vocês forem fazer uma manutenção elétrica na casa de vocês, né, na empresa de vocês, exija, peça para o técnico, né, que estiver fazendo o serviço, veja, né, se o aterramento está legal, se está tudo ok,
porque um choque desse pode levar à morte, né? A gente pode ver no noticiário mesmo vários casos de pessoas que perderam a vida lavando roupa, né? Justamente por conta desse tipo de choque aí, né? Então, na ausência do aterramento do equipamento, você acaba se comportando como se fosse o aterramento ao entrar em contato com ele energizado, né? E aí, o que é um choque elétrico, né? O choque elétrico caracteriza-se pelo fluxo de corrente elétrica através do organismo humano, né? Dependendo das condições e intensidade da corrente, pode haver desde uma ligeira contração superficial até uma violenta contração muscular que pode provocar a morte, né? Os tipos mais prováveis são aqueles que a corrente elétrica circula na palma de uma das mãos, de uma palma das mãos até a outra palma das mãos, ou da palma da mão até a planta do pé. Daí a importância de se usar bota e luvas, né? Porque são os casos que têm maior incidência, né? Tanto contato pelas mãos, como também o contato vai ser pelas mãos. E aí por que os pés? Porque vai descer para os pés, né? Então daí a importância de se usar EPI e verificar, fazer análise de risco, né? Verificar a integridade, né, visual daquele equipamento, daquele painel, daquilo que você vai entrar em contato, né? E aí as ocorrências de choque, olha que interessante esse dado aqui, ó. 43% dos choques são em residências, né? Posso dizer que desses 43%, 90% é por conta de falta de aterramento, né? 30% em empresas e 27% em locais diversos, né? Então, um número muito grande de choques em residências, né? Efeitos da eletricidade no corpo humano, né? Então, quais são os efeitos da corrente elétrica ao circular pelo corpo humano? Ela danifica os tecidos e lesa os tecidos nervosos cerebrais, né? Ela provoca paralisação dos músculos, ela provoca coágulos nos vasos sanguíneos, pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos, né? Pode causar fibrilação ventricular, ou seja, o coração ele perde o ritmo de batimentos, né? E provoca queimaduras, a gente viu nas imagens de acidentes lá no início, né? E pode causar inconsciência ou morte, né? Dificilmente aqueles cidadãos que sofreram aqueles acidentes que a gente viu no começo sobreviveram, né? Muito dificilmente. E nem sempre o choque mata só quando o cara praticamente pega fogo daquela forma, né? A simples fibrilação ventricular já pode matar. E a fibrilação ventricular é causada com a corrente elétrica baixíssima, né? Daí a importância de se usar o dispositivo DR, né? Que é o diferencial residual nas instalações elétricas, principalmente residencial, né? Se toda instalação usasse o DR, muito provavelmente aquele número não seria tão grande de acidentes elétricos residenciais, né? Porque o DR ele é um dispositivo elétrico, né, que se parece com um disjuntor, você coloca ele na instalação elétrica e ele elimina essas fugas de corrente, né? O ideal não é elimina, mas ele se sensibiliza a essas baixíssimas correntes e ele desliga a instalação. Então, quando tem uma fuga de corrente, o DR ele lê isso, né, e ele vai e desliga a instalação elétrica, né? Então, o DR é o diferencial residual e existe também o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, né? Ele tem não só a função de diferencial residual, como também a função de disjuntor. Mas eu não recomendo usar um DDR para substituir o disjuntor. Tá? Eu recomendo sempre usar os dois em conjuntos, né? Então você usa um disjuntor normal, termomagnético, e também o DR, né? Que fica uma instalação mais protegida, né? E aí, dentre esses efeitos, né, do choque elétrico no corpo humano, né, quais são os agravantes? O que pode piorar, né, aqueles efeitos, né? O trajeto da corrente elétrica no corpo, dependendo do caminho por onde ela fizer, né, geralmente
sempre que ela passa pelo peito, né, vamos supor que o contato é com as mãos, né, ela vem e desce pelo peito, principalmente do lado esquerdo, ela vai passar próximo ao coração. Então esse trajeto da corrente elétrica pelo corpo, ele pode ser muito fatal, né? Então nós temos o tipo da corrente elétrica, né, se ela é uma corrente alternada ou uma corrente contínua, né, nós vimos lá no início que há diferentes valores de tensão, né, para dividir as categorias de tensão entre essas duas energias aí, né, tanto a energia alternada como a energia contínua. O valor da tensão nominal, né, quanto maior a tensão, maior vai ser o efeito do choque. Né? Então, por exemplo, um choque em 380 volts, ele teria um agravante muito maior do que um choque em 220 volts. Assim como de 220 teria um efeito maior do que o de 127. Né? A intensidade da corrente, quanto maior a corrente elétrica, também maior o agravante. Né? A duração do choque elétrico, o quanto você ficar em contato com o equipamento tomando choque. Em altas tensões, quando a pessoa toma choque, ela geralmente gruda, ela fica grudada no equipamento. E aí ela fica muito tempo ali e aí acaba essa duração do choque se torna fatal. Né? A resistência do circuito, né? Se a gente tem um circuito de alta resistência, né? Então ao a gente entrar em contato, nosso corpo tem resistência menor, a corrente vai ter mais facilidade. Lembra que eu falei lá que a corrente ela é preguiçosa? Ela vai ter mais facilidade para passar pelo nosso corpo. Né? A frequência da corrente, assim como na tensão e na corrente, quanto maior a frequência, maiores os efeitos. Né? E as características físicas do acidentado. Se a pessoa já tem algum problema de saúde, né? Se na mão dela tem algum ferimento, né? Porque a resistência do nosso corpo é a resistência da nossa pele. Né? Então, quando a gente está com algum ferimento na mão, a gente está mais propício a tomar choque. Quem nunca relou no chuveiro, né? Eu, por exemplo, eu roo unha. Né? Quem nunca relou no chuveiro, né? Com a mão ferida ou machucada e tomou um choque. Né? Então, esse é mais um exemplo também. Tá? Antes de eu continuar, lembra que eu falei do dispositivo DR? Né? Uma corrente mínima, pra você ter noção, o DR ele vem configurado, tem outros valores nominais também, mas geralmente se usa o DR de 30 miliamperes. Ou seja, qualquer corrente mínima superior a 30 miliamperes, o dispositivo DR vai ler e vai desarmar o circuito. Então, olha só, o quão baixo é essa corrente, 30 miliamperes, né, uma corrente superior a isso já pode ser fatal, né, para causar uma desfibrilação ventricular. Né? Então, as correntes mais altas, geralmente elas causam queimaduras. Né? E as correntes mais baixas, aí, próximo a esse valor, ela já causa uma desfibrilação ventricular. Né? Ela já pode aí, prejudicar o batimento cardíaco. Né? Então ali a gente tinha comentado a respeito do caminho, né, por onde circula a corrente elétrica. Né? Então a gente tem aí alguns exemplos. Né? Quando ela passa por um caminho mais próximo ao coração, ela é mais perigosa. Né? Então no exemplo A a gente tem a tensão de toque, quando a gente toca em alguma superfície ou em um condutor vivo, né? Ou indiretamente através de algum equipamento. Né? Então ela vai passar aí próximo ao nosso peito. Né? A gente tem a tensão de passo, daí a importância de se fazer uma malha de aterramento, né? Quando você tem um SPDA, né? Quando você tem uma subestação, justamente para você não ter uma diferença de potencial entre as pernas, né? Que seria a tensão de passo, e não tomar um choque. Né? E aí a tensão de toque e passo aí, com o condutor entrando pela mão e saindo pelos pés. Nessa imagem B aí, a gente pode fazer uma comparação também com os animais. Por que sempre que cai uma descarga elétrica num terreno, no campo, sempre há mortes de bois, vacas?
Porque a corrente vai entrar, por exemplo, pelas patas dianteiras e sair pelas patas traseiras. E o coração deles fica ali no meio. Né? Então, sempre, em qualquer hipótese de choque que um animal desse venha a tomar, vai estar passando pelo coração. Né? Então, as chances de morte são muito maiores. Né? Então, as chances de salvamento, né? Então, após um choque elétrico, um minuto após o choque, fazer o salvamento, há 25% de chance de reanimação da vítima. Né? E aí, ali com 8 minutos, já cai para 0,5% de chance. Olha só, em menos de 10 minutos, a pessoa já tem aí a chance de morrer, né? Praticamente. Aí, né? Aí nós temos as queimaduras. Né? A pele humana é um bom isolante e apresenta, quando seca, uma resistência à passagem de corrente elétrica de 100 mil ohms. Quando molhada, porém, essa resistência cai para apenas 1000 ohms. A energia elétrica de alta voltagem rapidamente rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo para apenas 500 ohms. Né? Olha só, então, como eu disse, a nossa pele é um isolante. E aí, quando a gente está com algum ferimento nela, né, as chances da gente ter efeitos aí por conta de choque são muito maiores. Né? Porque internamente não se há essa resistência. Né? Então, na pele podem aparecer duas pequenas áreas de queimadura, geralmente terceiro grau, né, que é o grau mais perigoso, né? A de entrada e de saída de corrente elétrica. Então, por onde entra a corrente elétrica, nós vamos ter uma queimadura da pele, né, um rompimento da pele, por onde ela sai também. Então, foi o exemplo lá da mão, por onde ela entra, e o solado do pé, por onde ela sairia. Né? Um arco elétrico. O arco elétrico ele se caracteriza pelo fluxo de corrente elétrica através de um meio isolante. Então, como a gente pode ver nessa imagem aí, a energia elétrica ela rompe a resistência elétrica do ar, quando se há a existência de um arco. Porque aí a gente pode ter, a gente tem um mini raio na nossa frente aí, por exemplo, como por exemplo na imagem. Né? No caso de falhas elétricas ou curtos-circuitos, é um fenômeno que libera, além de calor, partículas de metais ionizadas, que podem conduzir corrente, deslocamento de ar com aparecimento de alta pressão, né, e raios ultravioleta. Então, quando se tem um arco elétrico, você tem um barulho muito alto, né, assim como é igual quando cai um raio, né, a gente não escuta aquele estrondo do raio. Então, no caso do arco também, você escuta um barulho muito alto, né, e ele, como eu disse, é como se fosse um mini raio na nossa frente. Né? Então, existem muitos acidentes por conta de arco elétrico. Né? Geralmente ocorre quando se vai tirar alguma chave fusível, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 90% das ocorrências quando você tem a retirada de fusíveis em carga, né? Ou seja, o equipamento está ligado, você vai retirar o fusível, né? Explosão de gavetas em manobras, né? Que são gavetas de cubículos, né? E medição com equipamento inadequado. Né, também a existência aí de arco elétrico. Nessa imagem aí, por exemplo, a gente vê uma imagem do equipamento de medição. Né, a gente tem ali um polo positivo ali em preto, né, o polo negativo em vermelho, e há um arco elétrico ali durante a medição. Né, então é um exemplo também de ocorrência. Né. Então, dentre os tipos de instalações elétricas, quase 80% são instalações monofásicas, onde a gente tem apenas uma fase, 20% em instalações bifásicas, né? E apenas 2% em instalações trifásicas. Né? Efeitos do arco elétrico no corpo humano. Então a gente teria ele, queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, mais comumente de segundo e terceiro grau, né? O aquecimento do sangue com sua consequente dilatação, né? Aquecimento podendo provocar o derretimento dos ossos e cartilagens, né? Queima das terminações nervosas sensoriais da região atingida, né? E a queima das camadas adiposas ao longo da derme, né? Tornando gelatinosas. Então são inúmeros, né, efeitos aí, né, causas acidentais provocadas por arco elétrico. Né? Então aqui a gente tem as características do arco elétrico, alguns dados interessantes. Ó.
Um arco elétrico, gente, ele chega até 20 mil graus de temperatura. É muita coisa. Né? A superfície do Sol, para ter noção, ó, tem aproximadamente 5 mil graus. A fusão do metal, né? A partir de que temperatura o metal passa a derreter? 1000 graus. Né? A gente tem aí queima de roupas, 370, 760 graus já começa a queimar roupa. 96 graus já há morte de células, né? E 63 graus há uma queimadura curável ainda. É possível ainda fazer o tratamento dessa pele a 63 graus. Né? Então é muito perigoso. É como eu disse, é como se fosse um mini raio na frente ali do operador. Né? Então, dentre as características, a gente tem a radiação térmica muito intensa, né, como a gente viu nesses dados anteriores. O som, ele tem um barulho muito alto, como se fosse um raio mesmo praticamente. Né? A expansão explosiva do ar pelo rápido aquecimento, né, e a fundição e vaporização dos componentes metálicos. Né? Quando você tem um arco elétrico aí em algum equipamento, você tem que substituir ele porque ele não dá mais para você recuperar ele. Né? Os equipamentos elétricos eles são derretidos. Né? Então aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração, né, de como que é isso, né, tanto essa radiação como essa onda de choque aí sonora, né, podendo chegar aí a quase 200 decibéis, né, e a imagem aí do operador, ele praticamente pega fogo mesmo, né, ele sofre com queimaduras, e daí a importância dele usar aquele EPI que eu mostrei lá na frente, né, tanto o macacão como óculos, capacete, luva, bota, e o macacão dele tem que ter CA, né? Tem que ser um macacão homologado, né? Que já foi passado por testes, né? Para resistir a esse calor, a essa temperatura altíssima aí. Né? Esses caras que trabalham em média tensão, né? Fazendo manutenção, né? Eles ficam parecendo até astronauta, né? Quando vão fazer o serviço, que eles colocam toda aquela roupa, tudo se cobre, e não é exclusivamente para quem vai operar o equipamento. Tá? Para quem vai fazer uma visita, uma inspeção, também tem que ir junto. Então, por exemplo, vamos supor que vai ter uma manutenção dentro da cabine, o engenheiro vai estar lá presente. Né? Ele precisa também colocar o EPI para se proteger, porque em caso de arco, né, não é só o operador que está ali diretamente ligado ao equipamento que vai sofrer com a alta temperatura. Né? Quem estiver próximo a ele ali também. Né? A gente vai até ver aí que existem zonas seguras, né, para se circular, para se trabalhar. Né? Tem distâncias mínimas de segurança. Né? Então, a gravidade causada pelo arco depende. Tá? Então, quais são os fatores que podem agravar aí a gravidade de um acidente causado por arco elétrico? Então, a tensão elétrica, né, o nível da corrente de curto-circuito, né, a distância, né, lembra que eu citei da distância de segurança? Então, a distância de trabalho ao ponto de falha e o tempo de interrupção da falha. Né? Depois que teve aquele arco elétrico, quanto tempo o sistema de segurança levou para desligar o sistema? Né? Então, vamos falar um pouquinho agora de campos eletromagnéticos. Né? Então, uma corrente que percorre um condutor gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético caracteriza por um determinado número de linhas de força, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui. Ó. Né? Então, a gente tem aqui uma corrente elétrica circulando e as linhas de força, né, que são geradas pelo campo magnético. Né? Então, a lei de Faraday assim se anuncia. A força eletromotriz, né, medida em volts, induzida é proporcional ao número de espiras e à rapidez com que o fluxo magnético varia. Um exemplo de um equipamento, de dois equipamentos aí que trabalham com campos eletromagnéticos, são os motores. Né? Quem já viu aí o interior de um motor já viu que ele tem ali um material de cobre com várias espiras, né? E também os transformadores. Né? Os transformadores a gente tem ali duas bobinas, né, com enrolamentos de cobre com diferentes quantidades de espiras, que é justamente para dar os diferentes níveis de tensão. Né? E ao lembrarmos que a corrente alternada passando por um condutor produzirá um campo eletromagnético variável,
e se existirem nas suas imediações outros condutores desenergizados, neles será induzida uma tensão elétrica, né? Ou seja, quando nós temos um cabo energizado e próximo a ele há um outro cabo, pode ser que esse cabo esteja desligado. Se a isolação desse cabo que está energizado não for eficiente, ele pode gerar um campo eletromagnético que vai induzir uma corrente elétrica nesse cabo que está energizado, né? Então, se existem muitos acidentes por conta dessa indução eletromagnética, né? Descargas atmosféricas também geram campos eletromagnéticos, né? Raios, quando caem próximo a uma residência, uma indústria, um comércio, né? Algum empreendimento, ele causa campo eletromagnético. Daí a importância de se usar um outro equipamento muito importante na instalação elétrica, que são os dispositivos DPS, né? Que é o dispositivo de proteção contra surto, né? O DPS ele justamente vai aí eliminar, né, a influência desses campos eletromagnéticos aí na instalação elétrica, né? Então nós temos dois riscos relacionados às tensões induzidas por campos eletromagnéticos. Um deles é o acidente por choques elétricos em circuitos considerados desenergizados, mas que sofreram uma tensão induzida a eles e passaram a ser energizados, né? E a influência de campos eletromagnéticos em equipamentos de comunicação, controle, medição, podendo gerar também acidentes pela alteração de seu funcionamento, né? Então, esse campo eletromagnético ele pode perturbar o funcionamento de outros equipamentos também, né? Aqui nós temos uma imagem de um exemplo de como se vê na prática a interferência de um campo eletromagnético, né? Então, ali a gente tem uma pilha, né, com uma espira feita de material de cobre e ali na frente a gente tem um ímã. Então aqui nós temos uma pilha, aqui uma espira de cobre, né, conectada às duas polaridades da pilha, e aqui um ímã, né, que está representando o elemento magnetizante, né? Então aqui nós teremos através dessa corrente elétrica passando ali, nós teremos uma força, né, magnética induzida sobre essa espira que vai fazer com que ela gire. Então é um experimento facinho de fazer, né, e que dá para a gente ver na prática o poder, a força de um campo magnético, né? Eletricidade estática. Então nós temos eletricidade por atrito, né, que ela pode se eletrizar um corpo atritando com o outro, né? Um exemplo disso é a gente pegar, por exemplo, uma caneta e esfregar ela no nosso cabelo, né? Você pega um papel, corta ele em vários pedacinhos pequenos, aí você pega uma caneta, atrita a caneta no seu cabelo, por exemplo, aí você vai e coloca próximo ao papel. Então você vai ver que a caneta vai atrair esses papéis aí através da diferença de potencial aí, né? Fazendo com que o deles perca elétrons, consequentemente deixando com carga elétrica positiva ou negativa, né? Então os corpos eles vão atrair um outro, né? Então a caneta ela ficaria negativamente polarizada, e ao pegar os papéis que estão ali neutros, né, as cargas positivas desse papel vão se atrair com as cargas negativas da caneta, e aí eles vai grudar na caneta, né? Então nós temos a eletrização por contato. Ao se pegar um corpo eletrizado e encostá-lo em um neutro, este cede uma parte de sua carga ao corpo neutro, deixando com carga de um mesmo sinal que o primeiro, né? Então nós tivemos ali a eletrização por atrito. Então ao passar a caneta na cabeça, você eletrificou ela, e aí ao entrar em contato com o papel, a caneta que estava negativamente e o papel que estava neutro, né, os elétrons, os prótons, né, positivos da caneta vão se juntar aos elétrons aí negativos da caneta e vão se juntar, o papel vai colar na caneta, né? Acho que foi um pouco confuso essa última explicação aqui. Mas é eletrização por indução, né, aproximando um corpo eletrizado de um corpo neutro,
As cargas de mesmo sinal na área eletrizada se afastarão e o corpo ficará com suas cargas separadas pela sua área, né? Então, aqui já seria por aproximação, né? Que aí, igual o caso do experimento da pilha aí, então a indução, né? Ou do cabo também, né? O cabo com problema de isolação, que acaba eletrificando outro cabo que estava desenergizado, né? Então nós temos esses três tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução, né? Na aviação, a eletricidade estática é um fator relevante à segurança das aeronaves, né? Então, um avião, após aterrissar, necessita ser descarregado estaticamente, pois a tensão desenvolvida pode facilmente ultrapassar 250 mil volts, né? Então, a gente tem aqui uma imagem de um avião com um operador ali conectando o aterramento nele. Então o avião chegou, pousou, eles vão lá e conectam o aterramento nele para ele dissipar as cargas elétricas dele, né? Porque aonde que foi o atrito nesse caso? O atrito com o ar, né? O próprio ar ele eletrifica o componente metálico, né? Não sei se alguém aqui um dia já tomou choque ao tocar na maçaneta do carro, mas o carro, principalmente quando a gente anda numa rodovia, né, que está ali em alta velocidade e o vento batendo, a gente tem um atrito com o ar, né? E aí o carro fica eletrificado. Aí ao tocar na maçaneta, alguma coisa assim, a gente acaba tomando um choque, né? Então nos automóveis também ocorre a eletrização, né? Aqui a gente tem um exemplo de um caminhão, né? Os caminhões de combustível, quando eles vão fazer um descarregamento, eles são aterrados, né? Os postos têm um aterramento ali justamente para isso, né? Justamente para ter um aterramento específico para esse caso. Então o caminhão chega, vai-se até a caixa de inspeção, abre ela e pluga diretamente no aterramento do posto, né? Ou então existem alguns quadros hoje de equipotencialização que são mais modernos, muito mais confiáveis para fazer esse tipo de aterramento, né? Eu mesmo nos meus projetos não costumo usar esse tipo de aterramento em postos, né? Eu fiz um projeto de um posto recentemente que eu coloquei um quadro de equipotencialização, né? Um barramento de equipotencialização só para fazer o aterramento dos tanques, dos caminhões de combustíveis, né? Então aqui a gente tem alguns casos de acidente, algumas imagens de acidente, né? Quando a gente tem aí um corpo estaticamente eletrificado, né, ele na incidência de alguma faísca, de alguma coisa assim, ele pode vir a explodir, pode vir a pegar fogo, a causar um incêndio, dependendo do que seja, né? Principalmente se for, por exemplo, algum material inflamável que esteja eletrizado, né? Então aqui, ó, provavelmente algum barracão aqui devia comportar algum material inflamável, né? E aí esse material, a carcaça dele ficou eletrificada e em contato com alguma faísca, algum ponto de calor veio explodir, né? Aqui um caso de curto-circuito. Nessa semana, essa semana não, né? No mês passado nós tivemos um acidente muito grave numa subestação no Amapá, que até hoje parte do estado está sem energia, né? Então lá foi causada por um curto-circuito no transformador, né? E acabou deixando aí quase que 80% do estado sem energia, né? Então, o que é um curto-circuito, né? Um curto-circuito é uma ligação de baixa impedância, né? Uma ligação de baixa resistência, né? Entre dois pontos a potenciais diferentes. Essa ligação pode ser metálica, quando se diz que é um curto-circuito franco, ou por arco elétrico, que é a situação mais comum. Com a elevação da corrente, podendo ser até 10 vezes maior do que a corrente nominal, surgem esforços mecânicos entre os condutores ou entre os componentes dos equipamentos, né, e aquecimento dos condutores ou das partes condutores dos equipamentos. Então, quando a gente tem o contato aí entre dois elementos condutores de corrente, né, e um deles está aí eletrificado, né, a gente tem aí um curto-circuito, né, e esse curto-circuito pode ser tanto por contato como também por arco elétrico, né, que foi
o que a gente viu ali atrás, né? Então são causados por uma falha na isolação, né? Seja uma isolação sólida, líquida ou gasosa, né? A falha na isolação pode ser causada por danos mecânicos, uso abusivo, umidade, descargas espaciais e sobretensão. Então, quando o equipamento elétrico ou condutor ele está aí com muito tempo de uso, está com desgaste, né, ou não é de boa qualidade, aí ele está muito mais propício, né, a sofrer um curto-circuito, né? Então, quais são os dispositivos de proteção para diminuir os efeitos de um curto-circuito, né? Então, nós temos um fusível, que através da fusão de uma parte especialmente projetada, abre o circuito e interrompe a corrente quando excede um dado valor durante um certo tempo, né? Se usa fusível aí na proteção de transformadores, né? É muito mais usual, e indústria também, né? Na proteção de motores, né? O disjuntor, pela separação rápida entre os contatos móvel e fixo, e através de um meio de extinção do arco, né? Tanto um sopro magnético ou vácuo, gás, né? O gás CF6, óleo ou ar comprimido. Né? Abre o circuito e interrompe a corrente quando essa excede o valor detectado por um relé, o qual comandou a operação. Nesse caso aí, em média tensão, né? Em média tensão, a gente sempre tem um relé acoplado ao disjuntor, para esse relé dar o comando ao disjuntor. Então, só voltando aqui, ó, falha na isolação sólida, líquida ou gasosa. O que é isolação sólida? É o isolamento de um cabo. O isolamento de um cabo ou de um invólucro, né, que está protegendo o equipamento, o dispositivo condutor, né? Na forma líquida a gente tem geralmente óleos, são usados óleo, né? Os transformadores mesmo a gente tem óleo em seu interior, né? Que é feito não só para refrigeração, mas também para proteção. E em forma gasosa a gente tem o mais usual aí o CF6, né? Que é aí um gás, né? de proteção aí, né? Para isolar. Né? E também temos o vácuo, né? Geralmente os disjuntores usados aí, o mais popularmente usado, né? Os disjuntores de média tensão são os disjuntores a vácuo. E aí, se tendo um vácuo ali, você tem ali uma isolação também. Então, quanto às classes, né? Antigamente a gente tinha aí a NBR 6151, que era proteção contra choques elétricos, que hoje não se tem mais. Hoje a gente tem aí norma de proteção a NR10, né? E se existia os isolantes, né? Classe 0, tinha uma isolação muito baixa, e o classe 1, que tinha uma isolação básica, né? Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção e respeitadas as recomendações de fabricante e as influências externas, né? Então aqui, ali alguns slides atrás, nós falamos do arco elétrico que pode ser causado ao usar equipamentos de medição suspeitos, né, de baixa qualidade, né, ou com algum problema causado ou por mau uso ou por muito tempo de uso, né? Então, alguns perigos ocultos que podem existir ao se fazer a medição elétrica, né? Então, nós podemos ter caixas quebradas, soltas, bornes com problemas, né? A gente precisa usar os equipamentos dentro das especificações, né? Usar os multímetros, amperímetros, voltímetros próprios para circuito de energia, né? Usar fusíveis especificados pelo fabricante, no caso de fazer alguma manutenção nesses equipamentos, substituir os fusíveis, né, os dispositivos de proteção do próprio equipamento pelos recomendados pelo fabricante, né? E nenhum méter será seguro se nenhuma medição, né, nenhum equipamento de medição será seguro se usado de forma equivocada, né? Então, algumas recomendações aí de segurança, né, não deixe que as pontas se tornem um problema, né? Tomar cuidado aí com a integridade das pontas, né? Buscar por equipamentos com categoria 3 de 1000 volts, né? Dupla isolação, conectores protegidos,
né? Uso de anéis aí para proteção, né? Isolação não danificada, derretida, esticada, quebrada, verificar se depois da medição não houve nenhuma variação do equipamento, principalmente aí quando se trabalha com média tensão, que é o mais perigoso, né? Conectores com isolação adequada nos terminais e agulhas intactas e dimensão adequada, né? Então aí nós temos algumas imagens, alguns equipamentos de medição, né? Aqui ó, algumas imagens agora de acidentes causados aí durante a medição, né? E aí aqui uma observação do fusível, né? Sempre tomar cuidado na substituição dos equipamentos de proteção do dispositivo de medição. E é isso aí, pessoal. Eu tentei ser o mais breve possível, né? Que a gente tem um tempo limite aí, né? Então, espero que tenham clareado, né, bastante a mente aí a respeito da NR10, né, dos riscos e perigos aí de se trabalhar com eletricidade, né? Todos os colaboradores que trabalham com eletricidade ou próximo à eletricidade precisam ter NR10, né? Um exemplo disso é um pessoal que trabalha com telefonia, né? Como eles sobem no poste e o poste tem ali uma rede de elétrica também que passa, mesmo que eles só vão trabalhar com a parte de telecomunicações, mas eles estão ali próximo à eletricidade e há um risco iminente, né? Então eles precisam também ter o certificado NR10, né? Engenheiros também precisam ter o certificado NR10, né? Principalmente engenheiros eletricistas, engenheiros de energia, engenheiros mecatrônicos, né? Uma confusão que se faz muito é achar que por ser um engenheiro eletricista, por exemplo, ele não precisa fazer o NR10. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mesmo sendo um engenheiro eletricista, mesmo tendo habilitação para aquilo ali, ele precisa sim fazer NR10 para... Não é obrigatório, mas, poxa, como um bom profissional, né, e para ficar por dentro do que a norma preconiza, é muito importante que esse profissional tenha certificação, né? E aí, quem trabalha diretamente, obviamente, tem que ter, tá? Então, eu espero ter esclarecido aí, né? Se surgir alguma dúvida, aqui embaixo está o meu Instagram, né, @PedroHMOliveira, pode me chamar lá, pode conversar comigo lá, né? Se eu falei alguma coisa equivocada aqui, talvez por tentar não enrolar muito, talvez eu tenha falado alguma coisa errada aqui, tá? Mas se surgir qualquer dúvida, podem me chamar, não tem problema nenhum, tá? Se quiserem o material, eu posso compartilhar também, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade.